Por que o batismo é importante e o que ele representa? No estudo de hoje nós vamos entender mais sobre esse assunto e também vamos ver o que é necessário para que uma pessoa seja batizada. É agora no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Olha, quero dizer que sempre que a gente chega ao final de uma temporada, estamos chegando aqui no programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, me dá uma sensação assim de, poxa, como acabou, mas por outro lado, dá uma sensação assim de dever cumprido, que legal, mais uma temporada, mais uma revista Esperança que a gente estudou. Foi tão interessante a gente analisar temas, tantos temas que a gente tem na Bíblia que são importantes, e a gente viu personagens. Quero agradecer a produção, né, que trabalhou intensamente. Obrigado, Lídia, viu? Obrigado. Obrigado, Renan, foi demais aí, eles que exaustivamente, né, a Lídia exaustivamente procurou sempre junto com o que a gente tem na revista, informações a mais para que a gente trouxesse o melhor para você. Por isso, peça a sua revista Esperança, acompanhe, assista as outras a temporada aí toda, nosso canal no YouTube, no NT Play, ligue agora 0 operadora 12 21 27 31 21, peça a sua revista Esperança e a partir de segunda a gente tem a nova temporada, que é a temporada Mente Feliz. Vamos estudar os desafios que a gente tem do mundo moderno, que é os desafios com os problemas emocionais, à luz da Palavra de Deus, com informações técnicas. Esse que é um guia escrito pelo Dr. César Vasconcelos, ele que é um psiquiatra e apresenta orientações técnicas, mas também como a Palavra de Deus pode nos ajudar. Tá bom? A partir de segunda. Lembrando que a gente está tendo a nossa Semana Mente Feliz aí com a doutora Rosana Alves, então após o Escola Bíblica, 8 horas, você continua, não desliga e assiste o programa, a nossa Semana Mente Feliz. Tá bom? Combinado? Vamos orar. Hoje nós vamos estudar nosso último tema, que é o tema número 15, nossa segunda lição desse tema. Nós começamos ontem, que é o tema do batismo, que é um tema importante, que é um rito importante, que tem um significado especial, a gente vai entender hoje. Ontem a gente viu o exemplo de Jesus, a orientação de Jesus para os apóstolos, o cumprimento dessas orientações e essas pessoas, o batismo, né, do próprio Jesus Cristo feito por João Batista, o significado que é mergulhar e imergir. Quem crer, esse será batizado. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais o significado deste afundar, deste rito tão importante que revela que o exterior está fazendo tem uma mudança interior. O ato do batismo é revelar aquilo que o Senhor fez no nosso coração, que tem feito e continuará fazendo. Vamos orar? Pai, obrigado porque vamos juntos estudar a Tua Palavra, nos dê entendimento, compreensão agora, ao abrirmos a Bíblia, que isso toque a cada um de nós que estamos aqui no estúdio e também aos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, vamos ler alguns textos apresentando o significado deste que é o batismo, e o primeiro dele está numa história muito interessante, capítulo 3 do Evangelho de João. Essa é daquelas histórias para você mergulhar, ler atentamente, sabe? Meditar num significado tão profundo e tão especial, Jesus e o seu encontro com Nicodemos, capítulo 3, verso 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus,
Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Vamos destacar algumas coisas importantes para você entender a profundidade do que vai vir na sequência, né? Os fariseus eram aquele grupo extremamente zeloso que havia entre os judeus, zeloso com a palavra, sabe? Eles queriam que as pessoas acreditassem, fossem extremamente fiéis à palavra, só que eles acabaram acrescentando tradições. Eu até apresentei aqui nesta temporada algumas dessas, citei uma dessas tradições que era não podia comer sem lavar as mãos, e a tradição fez com que eles abandonassem a essência do texto e, além disso, eles usavam a tradição até para abandonar aquilo que o Senhor os havia orientado. Mas eles eram zelosos, então, quando a gente pensa que um fariseu procurou Jesus, e esse era Nicodemos, além de ser fariseu, deste grupo especial, ele também era um dos principais dos judeus, era um líder religioso. Então, um indivíduo desse vai procurar Jesus, e ele procura de noite, discretamente. Às vezes a gente faz até deduções, porque ele sentiu vergonha, né? Em realidade, aí a gente só está acrescentando, né? Ele foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes? Aqui tem uma outra coisa importante. Se ele está dizendo que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, ele, em realidade, de alguma forma, estava acompanhando aquilo que Jesus vinha fazendo. Então, em algum momento, a vida de Jesus já lhe chamava a atenção, porque ele não vai chegar simplesmente afirmando algo sem ter acompanhado e sem ter visto isso. Tá? Versos 3 e 4. A isso respondeu Jesus: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vejam só, Nicodemos fez uma pergunta, né? A gente diz aqui, né? Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele? E Jesus vai lhe dizer: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Você percebe que Jesus não vai na direção das falas de Nicodemos. Jesus vai apresentar algo que é importante naquele diálogo e naquilo que Jesus via naquele homem sincero. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E agora Nicodemos vai dizer: mas como um homem pode nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo. Quando essa expressão é repetida, em verdade, veja que isso se repete, é para dar ênfase. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Vejam só, quem não nascer da água e do Espírito. Nicodemos conhecia aquilo que eu falei ontem, os rituais de purificação. Nicodemos sabia que o indivíduo que aceitava a tradição, a religiosidade judaica, esse indivíduo passava pela purificação. Mas Jesus está dizendo: você tem que nascer de novo. Mas como eu vou voltar para o ventre? E Jesus está dizendo agora: quem não nascer da água e do Espírito. Ué, mas eu conheço toda a palavra. Eu já sei todo o caminho. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu estou dizendo para você: você, Nicodemos, tem que nascer de novo. Ou seja, o Senhor está dizendo para Nicodemos aqui, e você tem a sequência do diálogo, e ele vai chegar na sua culminância, né, no seu auge, lá no verso 16. Vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nos versos anteriores, o Senhor vai dizer para Nicodemos: assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. O Senhor está dizendo assim: você precisa acreditar verdadeiramente naquele que vai ser levantado. Ele, o próprio Jesus.
Jesus está usando linguagens, figuras que eram conhecidas para Nicodemos, mas no fundo, Jesus está dizendo para Nicodemos assim: você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma nova visão. E talvez o Senhor está falando isso para nós hoje à noite. Às vezes a gente está tão habituado com aquilo que a gente ouviu, que a gente não abre a nossa mente, não abre, sabe? A gente não quer ter uma nova visão sobre o que é verdadeiramente a palavra. Então, o nascimento, o batismo, é um novo nascimento. Quando o indivíduo declara que ele vive uma nova vida e ele agora recebe definitivamente a atuação do Espírito. O Espírito está atuando na vida dele, mas agora ele está demonstrando: eu estou sendo guiado pelo Espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que estão vivendo com o Senhor Jesus, que é o que o Senhor está dizendo para Nicodemos. O outro texto que é muito importante que você acompanhe comigo, esse texto aqui, que é Romanos, o capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Eu quero ler a partir do verso 1, tá? E aí a gente vai para os versos 4 a 6 que estão na tela para a gente enfatizar aqui. Ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados também na sua morte. Paulo está explicando sobre a herança do pecado, aquele que aceita ao Senhor Jesus, ele vai dizer no capítulo 5, nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus, e Paulo vai dizer que agora eu estou liberto, e aí no capítulo 6 ele vai dizer, que diremos, pois? Nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante, para que o Senhor demonstre que eu agora vou ter sempre a graça dele me perdoando? E aí ele vai dizer, não, porque todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. E aí o verso 4, assim quando fomos batizados, nós fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos em novidade de vida. Pois se nós fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Verso 6. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Dá para entender o texto quando a gente lê? Qual é o significado do batismo? O que significa realmente o batismo? O que ele representa? Fica claro isso para você? O indivíduo tem tendência para o mal, é pecador. Então, ele vai continuar pecando para receber a graça do Senhor? Não, porque aquele que foi batizado na morte de Jesus. Simbolicamente, quando ele é afundado na água, morreu aquele indivíduo que o pecado era algo natural para a vida dele. Natural no sentido assim, ele pecava conscientemente, ele afundou. Como Cristo morreu, então é a morte do Senhor Jesus, foi sepultado. E agora quando ele levanta da água, ele está ressuscitando. É isso que Paulo está dizendo. Levantou uma nova criatura? Levantou uma nova pessoa? Levantou uma nova pessoa para novidade de vida. Fica claro isso para você? Se você ler na sequência, né, você vai ver aqui, ó, o verso 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se nós morremos com Cristo, também com ele viveremos.
Nós seremos agora uma nova pessoa. Ele tem tendência, ele continua com a tendência pecaminosa? Continua com a tendência pecaminosa. Mas agora o pecado não é algo mais natural, porque ele vai ser guiado pelo Espírito. É o Espírito que vai conduzi-lo. É o Espírito que vai dizer para ele, porque ele afundou, ele nasceu de novo, ele foi batizado na água do Espírito, e o Espírito vai dizer assim, não, antes eu fazia desse jeito, agora eu tenho vontade de fazer. Eu posso até cair, mas não é algo mais natural. Dá para compreender? Porque ele acordou por uma nova vida, e é Jesus que vai guiá-lo agora. Quando ele se afasta de Jesus, ele se afasta de ser guiado do Espírito e ele pode cair. Mas isso não é algo mais natural. Então, o batismo representa esse sepultar e esse nascer para uma nova vida. Sequência. Atos, capítulo 8, versos 26 a 40. E eu quero ler com você essa história. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te, vai para o lado sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi, guiado pelo Espírito. E eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, assentado no seu carro, e vinha lendo o profeta Isaías. Este estava lendo o profeta Isaías, estava lendo a palavra, estava buscando conhecer a palavra. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que você está lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Vou parar aqui um pouquinho. Deu para entender a descrição do texto bíblico? Deu para entender quando a gente viu que o Senhor estava falando para um conhecedor da lei, da palavra, Nicodemos, que ele precisava ter uma nova visão sobre a palavra, ele precisava nascer de novo? Deu para entender? E você sabe que Nicodemos não manifesta aceitação a Jesus naquele momento. Somente quando Nicodemos vê Jesus sendo crucificado, ele vai lembrar daquilo que Jesus havia dito. E ele vai entregar sua vida ao Senhor, vai aceitar o cristianismo. E ele vai ter uma nova visão sobre quem é Jesus. Visão essa que os seus companheiros no farisaísmo, no judaísmo não tiveram. Mas ele vai ter, vai dar todos os seus bens para que a mensagem da palavra acompanhasse todos os lugares. Deu para entender claramente que Nicodemos precisava nascer de novo? Deu para entender quando Paulo escreve que quem é batizado morre como velha pessoa e nasce para uma nova vida? Porque ele é impressionado pela palavra. E agora, com Filipe, ensinando aquele homem que era importante no reinado lá, como aquele que servia a rainha dos etíopes,
que estava buscando conhecer a palavra, quando Filipe lhe ensina, porque Filipe vai ensinar, Filipe vai explicar o texto, está dizendo assim, não, esse texto está falando de Jesus, porque ele estava com Jesus. Ele sabia desta mensagem que deveria ser apresentada. Ele sabia dessa mensagem que precisava ser anunciada. Neste momento, aquele homem para e diz assim, seguindo eles caminha fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água. Que impede que eu seja batizado, que eu tenha uma nova vida, que eu aceite, que eu seja purificado? O que impede? E aí vem a resposta, no verso 38 e 39. Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Aprendeu, descobriu, viu a necessidade e aceitou. Foi, se entregou e ele foi batizado. Quando saíram da água, como Jesus, olha outra descrição, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria, de júbilo, mas Filipe veio achar-se em Azoto e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Ele foi batizado, porque ele aceitou. É lícito se crês de todo o coração. Se você crê, você deve ser batizado. Se você reconhece o Senhor Jesus e lembra, esse batismo mostra que agora eu vou ter uma nova vida e Jesus é o Senhor da minha vida e o Espírito vai me guiar. Essa história, essa descrição, fala algo para você? Ensina algo para você? O batismo, meu querido, não é apenas uma demonstração pública. O batismo é um elo espiritual que estabelece uma viva e profunda conexão do crente com Cristo para sempre. Ele vai fazer publicamente? Vai, mas está revelando que há uma ligação interior daquele que conheceu a palavra com o Senhor Jesus, dizendo assim, Senhor, me guia, eu preciso de Ti. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Eu quero falar para você nesse momento que ao longo dessa temporada esteve com a gente estudando aqui mais uma dessas revistas que a gente faz com tanto carinho, sabe, que a nossa equipe do Departamento de Escola Bíblica faz, para que você conheça do amor de Jesus, de quanto você é importante, de como você pode ter uma vida com sentido. Você que acompanha a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo, que estuda com a nossa Esperança, nossa instrutora bíblica, que ela é virtual, nossa inteligência artificial, você que tem estudado, eu quero falar para você. Talvez você que é batizado, como eu, que um dia foi batizado e permanece no caminho, eu quero agora te convidar a gente renovar o nosso compromisso com o Senhor. Eu lembro claramente o dia do meu batismo, o pastor que me batizou, ele que dorme, já dormiu o sono da morte, e um dia vai acordar para ter a vida eterna, pastor Antônio Paiva. Eu lembro daquele dia. O significado, eu era um juvenil, não entendia tudo que eu entendo, mas eu sabia o que estava acontecendo naquele dia. Você quer renovar seu compromisso com Jesus?
Mas agora eu quero falar para você que ainda não foi batizado. Eu quero falar para você que talvez já foi batizado, mas abandonou os caminhos do Senhor. E eu quero fazer um convite para você agora. Você deseja ser batizado? Você deseja voltar para os caminhos do Senhor? Estou falando para você que não foi batizado nas águas, não afundou nas águas, ou você que foi e deixou. Você gostaria de ter essa nova vida? Você gostaria de reatar o seu compromisso com Jesus? Você quer entender mais sobre isso? Pastor, como eu faço? Como que eu posso ser batizado? Eu quero te convidar para esse mesmo número que você sempre pede sua revista Esperança. Se você quiser pedir a sua, já pede junto. Mas agora eu quero te convidar a dizer assim, pastor, eu quero entender sobre o batismo. Então, ligue agora. Nossa equipe está pronta para te atender. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Nós queremos te ajudar nesse caminho. O caminho do batismo não é um caminho fácil. Eu sei que não é fácil. É um caminho às vezes cheio de obstáculos, de muitos, pessoas que vão colocar empecilhos. E sua própria decisão interior, talvez você, pastor, eu preciso ser batizado para nascer de novo, ter uma nova vida, ser purificado dessa vida ruim que eu tive. Se você deseja saber esses caminhos, nós queremos te ajudar. Nós vamos mostrar a igreja adventista mais perto aí da sua casa. Ligue para a gente agora. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você que já foi, é hora de voltar, não é? É hora de voltar. Eu tive o privilégio esses dias de ir a Goiânia falar num encontro. Quando terminou o programa, um rapaz me procurou e falou assim, pastor, e ele falou isso emocionado. Eu quero agradecer porque eu me afastei dos caminhos do Senhor. Em um momento, liguei minha televisão, assisti a Novo Tempo, e a Novo Tempo me trouxe de volta para os caminhos do Senhor. A Novo Tempo foi um veículo para que a palavra, pelo poder do Espírito, impressionasse. Esse é o nosso objetivo. Você quer isso? Você deseja isso? Liga agora para a gente. Nós estamos juntos nessa caminhada. Nós queremos ajudá-lo. 0 operadora 12 21 27 31 21. Eu quero orar nesse momento por isso. Obrigado, Senhor, por mais uma temporada a gente estudar a Tua Palavra. Obrigado por esse tema do batismo. Obrigado porque a gente não precisa ficar escravo do pecado, a gente pode nascer de novo. A gente pode sepultar a velha pessoa e ser conduzido pelo Espírito na caminhada rumo à eternidade. Pai do céu, nos ajude. Se alguém está me assistindo agora e precisa tomar sua decisão pelo batismo, precisa ser batizado, precisa voltar, que ele ligue, que ele procure ajuda e que ele nasça de novo, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, bom final de semana para vocês. Segunda, tem nova temporada aqui no Escola Bíblica. Mente Feliz. Tchau, a gente se vê segunda.